Agora no estúdio a gente recebe o empresário e pré-candidato à Prefeitura de Parnaíba, Erivelton Fontinelli. Erivelton, muito boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite, pela oportunidade da conversa. Eu que agradeço, Viviane, agradeço à TV Costa Norte pela oportunidade, da gente estar podendo se colocar, falando um pouco sobre a gente, sobre a nossa história e as pretensões que a gente tem pela cidade que a gente tanto ama, Agradeço a você, agradeço os telespectadores por tirarem esse tempo para estar nos ouvindo, para estar disponibilizando seu tempo, seu ouvido, para escutar um pouco da nossa conversa, do que a gente vem tentando construir e acredito que essa cidade tem muito ainda para entregar para todos nós parnaibanos. Sim. Então, muito obrigado. Erivelton, você é empresário e eu acho que é importante a gente iniciar essa conversa com você se apresentando para os telespectadores, as pessoas que nos assistem agora, contando um pouco sobre a sua história, experiências e qualidades que te credenciam aí como uma boa opção à eleição municipal do próximo ano aqui de Parnaíba. Certo. O Erivelton é um menino simples, veio de uma família humilde, eu cresci ali no bairro Nova Parnaíba, a mamãe se separou do meu pai muito cedo e a gente foi morar de favor ali na casa do Liberato, que mexe com quadrilha, a Parnaíba toda conhece. Ali a gente passou parte da nossa infância, e com o tempo, a minha mãe, guerreira, sempre guerreira, criou os filhos, criou sozinho, todos, graças a Deus, estão bem, são pessoas do bem hoje, e uma vitoriosa, uma empreendedora. E com esse comportamento a gente começou a despertar o empreendedorismo. Então o Erivelton sempre foi aquela pessoa muito inquieta, doida por desafios, isso me move. Como empresário, eu tive a oportunidade de me encontrar. O empreendedorismo ele mostrou e mostra para qualquer cidadão o potencial que você tem. Então, logo cedo eu comecei essa história. Eu brinco, ontem eu vi ali no Eliseu Martins, a gente foi fazer umas compras lá, eu e minha esposa, e eu vi um rapazinho de 8 anos de idade com uma vasilha na mão e disse: "Aí, rapaz, vem cá, o que você tem aí?" Aí ele disse: "Eu tenho um bolo no pote delicioso. Se você provar, você nunca mais deixa de comprar." Aí aquilo me lembrou, a minha história. Então, porque eu aos 8 anos eu já fazia isso. Não com o bolo de pote, mas eu já tinha esse comportamento de venda, de ajudar. Comecei muito cedo a trabalhar. Aos 8 anos de idade ali a gente já tinha ali um vizinho que eu ajudava, ele tinha uma venda de frango, a gente ajudava a pelar o frango, e 6 horas da manhã ali, eu já estava no batente, e aí emplacava o dia até meio-dia já com outras atividades, e assim fui até boa parte da minha vida, sempre um desafio novo, sempre querendo um desafio novo, e isso foi crescendo, graças a Deus hoje eu tenho um grupo empresarial, a gente tem algumas atividades, como pessoa, como empreendedor, já tive a oportunidade de palestrar por vários lugares do mundo, isso dá a gente inclusive os 300 maiores empresários do mundo, então isso traz para a gente uma noção de gestão boa. A gente já tem feito alguns trabalhos de recuperação de empresas, e grandes empresas, tanto do setor público como do setor privado, com o modelo de gestão que a gente aplica, e recupera essas empresas e traz a saúde dessas empresas para que elas continuem gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento. Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho um projeto chamado Bem-vindo ao Sucesso. Esse projeto ele é sem fins lucrativos. Qual é o objetivo dele? É assim, para aquele jovem que está em casa, assim como eu um dia me vi, inclusive na frente de uma televisão. Eu assistindo uma televisão no meu 16 anos de idade, eu disse: alguém tem que mudar a realidade da minha família. E se eu estou vendo isso hoje, então que seja eu. E me dispus a fazer isso. Então o que a gente quer com o Bem-vindo ao Sucesso é mostrar para essas pessoas, para esse jovem, que ele é capaz. Assim como eu fui capaz, assim como o Dr. Valdeci foi capaz, assim como o Sr. João Claudino foi capaz, assim como inúmeros empreendedores foram capazes, essas pessoas também são. Então a gente precisa disso.
A gente precisa, acima de tudo, entender. Se você me perguntar hoje, Erivelto, qual é a tua maior qualidade? Eu digo, é a minha mente. Porque ela me move a enfrentar novos desafios. E a cada desafio que a gente enfrenta, eu não vou pelo dinheiro, eu não vou pelo poder. Eu vou pelo ato de servir, eu vou pelo ato de transformar, de ver que o que a gente consegue enxergar, o que a gente consegue visualizar, a gente consegue fazer, a gente consegue transformar. Agora ninguém faz nada sozinho, né? Então Erivelto é esse cara, é essa pessoa que tem é o espírito dele, é o desafio, né? Isso me move, isso faz com que eu vá cada vez mais longe, a cada dia um pouco mais. E com muita humildade, pé no chão, não esquecendo de onde a gente veio, né? E dói. Às vezes a gente vê uma cidade do tamanho que é Parnaíba, o potencial que a nossa cidade tem, e a gente ainda não estou aqui criticando nenhuma gestão, né? O que a gente está dizendo é que a gente tem sim o potencial de ser a maior cidade do nosso estado e até a maior cidade do Brasil. Erivelton, como você nos conta aí sobre a sua história, você tem aí na veia essa questão do empreendedorismo. Hoje é muito comum a gente ver os políticos, principalmente de perfis mais jovens, como é o seu caso, vindo aí desse meio do empreendedorismo e aliando o seu potencial de trabalho nessa gestão pública, né? Você acha que esse, então, é um caminho bom e positivo para a nova política que tem surgido aí nesses últimos anos? Olha, Viviana, eu acredito no seguinte, não dá mais para separar hoje público e privado. Esses setores têm que andar junto, né? Não vai mais existir aquele diálogo de antigamente que, eu sou do setor público e ponto final, eu sou do setor privado e ponto final. A gente que está um pouco mais próximo da economia global, da economia mundial, a gente vê as tendências e como as coisas estão evoluindo. Então, um gestor hoje, para qualquer cidade, para qualquer lugar que ele for, inclusive para dentro de um negócio, ele tem que ter isso muito claro na cabeça. Agora sim, ninguém faz nada sozinho, as coisas são construídas, né? Etapas, né? Você tem que ter boas pessoas do seu lado e, principalmente, noção de gestão. Gestão pública e gestão privada. Hoje, com esse novo conceito de mundo, essas potências elas se integram, né? E com essa integração, o gestor que tiver essa capacidade, esse feeling de entender como é que isso vai se transformar daqui a 4, daqui a 8, daqui a 12 anos, né? Então a gente tem um processo evolutivo muito rápido. Então, um novo gestor que chegar, ele precisa ter isso claro na cabeça. E as pessoas vão depender diretamente disso. Erivelton, você atualmente é filiado ao Partido Progressistas, né? Mas também dialoga, como você falou aí, enfatizando, não se faz nada sozinho. Você dialoga com outros partidos, né, e outros grupos políticos. Como que está essas conversas, essas estratégias que você tem feito, né, durante esse período aí de pré-candidatura? Que diálogos você tem desenvolvido? Eu vou trazer aqui à tona um amigo da gente e posso citar outros também. O Firmino sempre dizia o seguinte: eu não tinha intenção de política partidária, nunca tive, né? Pelo contrário, repugnava isso. O próprio governador, na época de senador, chegou a conversar comigo sobre isso e eu digo, não tenho interesse nenhum. Mas com o tempo e essa aproximação que eu lhe falei de processos de público e privado e ver a necessidade que a nossa cidade tem, como a nossa cidade vem sendo tratada, né, a gente precisa entender que a evolução ela tem que acontecer. E eu volto lá meus 16 anos de idade. Se eu estou conseguindo ver isso hoje, né, então a gente trouxe transformação para dentro da nossa casa, então eu acho que a gente consegue trazer oportunidades para muitos parnaibanos. O Firmino sempre dizia o seguinte: tu tem que trazer essa cabeça para dentro da política, né? Então eu sempre fui visto como um estrategista, né? Pessoas, principalmente em campanhas majoritárias, né? Montagem de chapa, articulação, vendo como cada comportamento em cada ponto ia se consolidar, e isso foi nos dando, né? Foi nos dando esse lugar nesse meio, né? Então hoje a gente tem um diálogo muito bom,
né? Tem outros partidos, eu sou filiado ao Progressista e nós temos diálogos sim com outros partidos, inclusive convites bem adiantados, né? Mas essa é uma decisão que eu só vou tomar lá na frente. Eu sempre digo, a preocupação agora é com Parnaíba, é com o que nós vamos fazer para essa cidade como pré-candidatos, para se lá na frente vir se viabilizar e para que lá na frente a gente possa possivelmente lograr êxito no projeto que a gente tem. Né? Então, assim, essa questão partidária, eu sou muito cobrado, inclusive por meus pares, né? Te posiciona, toma essa decisão, mas no meu ponto de vista, em todas as campanhas que eu já participei, esse processo a gente trata ele com bastante serenidade e vai tomar essa decisão na hora certa. A nossa preocupação agora é com Parnaíba, é o que nós vamos fazer para que essa cidade se torne e tenha e seja a cidade que ela nasceu para ser. A pauta eleições municipais, ela está muito aquecida realmente na cidade e com uma certa antecedência. Inclusive, a gente ouve essa fala, né, da antecedência até dos próprios pré-candidatos. Acho que nunca se viu uma eleição municipal comentada com tanta antecedência como essa de 2024. Eu gostaria de saber de você. Tem surgido candidatos da base da atual gestão municipal, da oposição também, que são da base do governador Rafael Fonteles. Você se apresenta como uma terceira via? Sim, claramente. Como é que está, no nosso ponto de vista, hoje a situação de Parnaíba? Parnaíba hoje tem 3 grupos políticos consolidados. O grupo do governador Rafael Fonteles, o grupo da prefeitura, do prefeito Mão Santa, e o grupo do Firmino, que é o qual eu represento, né? E a gente está nesse desafio agora para 2024. Então, esse posicionamento já existe dentro de Parnaíba. Então, Parnaíba hoje tem 3 vias consolidadas, 3 grupos fortes, 3 grupos que entendem de um processo eleitoral. Agora, vamos lá, essa questão de se antecipar. Sabe o que acontece, Viviana? Parnaíba, infelizmente, e a gente precisa mudar isso, e os parnaibanos precisam entender isso, né? A gente precisa trazer para dentro de si o espírito político. Parnaíba, infelizmente, nunca teve, nas eleições anteriores, um processo eleitoral de verdade, profissionalizado. Então, nos Estados Unidos, quando você quer ser prefeito, você começa ali uma pré-campanha 2 anos antes. Né? Se você quer algum cargo um pouco maior, você já tem que mostrar por que quer. Né? Eu tenho amigos que dizem, Erivelto, você fez todo mundo botar o bloco na rua antes do tempo. Não foi o Erivelto. Né? É o modo que a gente conduz as coisas. Com serenidade, né? Com diálogo, com o pé no chão, sabendo o que está fazendo, mas sabendo que a Parnaíba, as pessoas da nossa cidade precisam entender e precisam conhecer, né, quem vai os representar. Erivelton, você então está aí se apresentando, conversando aqui com o nosso público, como essa terceira via para a população. Agora a gente se encaminha para a fase final da nossa entrevista e eu quero te deixar a oportunidade para que você apresente aí que propostas você traz aí nessa pré-candidatura e uma futura candidatura aqui como prefeito de Parnaíba. Certo. Para começo, né, é aquilo que eu sempre digo, Parnaíba precisa, acima de tudo, entender o tamanho que ela é. E ela só vai ter esse entendimento através dos parnaibanos. Os parnaibanos, somos nós, lá que nós precisamos tomar isso para si, dizer, olha, a minha cidade é grande, eu sou grande, nosso projeto de Parnaíba é grande, mas para isso acontecer a gente precisa, acima de tudo, de quê? De emprego, de desenvolvimento, de renda. Coloque renda na vida das pessoas e as pessoas vão viver melhor. Nós temos uma cidade hoje que, eu não vou falar de números aqui que a gente já está finalizando, mas com o potencial que a gente tem hoje os servidores dentro da cidade que são em grande parte da nossa renda. Né? E a gente tem hoje, infelizmente, um sistema industrial muito pequeno, que poderia estar trazendo para a nossa cidade uma evolução muito grande. A gente tem novos políticos, o próprio governador Rafael é uma referência disso, que tem uma visão de crescimento e de desenvolvimento.
E é esse desenvolvimento, é esse crescimento, é essa potencialização. É uma cidade grande, é um parnaibano valorizado, é um parnaibano com orgulho, é um parnaibano com dinheiro no bolso, é um parnaibano com trabalho, é um parnaibano com carteira assinada e é um funcionário público feliz. Um funcionário público sabendo que ele pode fazer o seu plano de carreira, que aquilo no futuro para ele vai ser uma garantia para sua família, né, para o seu futuro, para o futuro dos que deles dependem, né? Então é para isso que a gente está vindo. Parnaíba precisa, Parnaíba já evoluiu muito e vai evoluir muito mais, mas Parnaíba é daqui para frente e eu me disponho e me coloco e peço, né, aos meus amigos que nos conhecem, né, muitos só me conhecem pelo o Erivelto lá do Bairro Nova Parnaíba, depois pelo Erivelto, que foi aquele menino trabalhador, né, durante parte de sua infância, depois pelo Eri, né, que foi cobrador de van, que depois se tornou dono de van, depois pelo Erivelto, empresário, um dos maiores lojistas que chegou a ser dessa cidade, né, depois pelo Erivelto, empreendedor, palestrante, e aí depois veio o Erivelto político, o Erivelto gestor, né, e as pessoas precisam entender, e eu peço a vocês, meus amigos, que passem essa mensagem para frente. O desafio não é pequeno, é grande, mas juntos nós podemos conseguir. Erivelto, eu te agradeço pela oportunidade da conversa mais uma vez. Seja sempre bem-vindo à casa e uma excelente noite. Obrigado. Eu que fico grato aí mais uma vez pela oportunidade. Muito feliz. Quero parabenizar o Oséias, quero lhe parabenizar toda a equipe pelo belíssimo trabalho que vem fazendo à frente da TV aqui na nossa cidade. E mais uma vez eu digo, Parnaíba é grande. A Costa Norte já saiu na frente, né? Então vamos continuar essa guerra e essa batalha, que a vitória e o sucesso é certo para quem luta.